Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de artes, tá? Vejam bem, eu preciso, então, agora não, né? Eu preciso que vocês realizem atividade de arte, tá? Eu passei uma atividade, os alunos que me entregaram foi Marcos e Pedro. O restante, né? Vamos começar a fazer atividade, gente, a produção, tá? E eu pedi para mandarem para o meu privado. Agora, nessa atividade, já cancelei. Agora vocês vão aguardar para outra. Só quem ganhou uma pontuação foi Marcos e Pedro, certo? Então vamos aí se antenar, vamos fazer as atividades propostas. Quando passar, né, só tem poucos alunos que estão visualizando a atividade, deixando, vou fazer depois, é na plataforma. Não, é para fazer. Quando o professor passar o dia, você faz, tá bom? No dia, não é para estar prorrogar depois, entrega depois, não é não, tá bom, meus amores? Mas vamos para a nossa aula, tá? Vamos falar hoje sobre a arte indígena no Brasil, tá? Essa arte indígena no Brasil, tá? Nós iremos falar na questão, tá? A gente terminou o outro assunto, né? Que foi a arte dos povos pré-colombianos. Os povos pré-colombianos é uma civilização ameríndia, que eram os índios, né, os maias, os incas, os astecas, que vocês estudaram. E agora a gente vai para os povos indígenas aqui no Brasil. A gente sabe que mas antes de eu falar da arte indígena no Brasil, no livro de vocês está na página 117, né? Esse é o segundo capítulo do livro 3, tá? Segundo capítulo do livro 3. Aí lá tem a arte indígena no Brasil, que eu vou trabalhar, vocês vão lá e grifa. Arte indígena no Brasil. Aí tem o próximo tópico, né? Que é a arte, eu falei a arte indígena no Brasil. Aí vem outro tópico, arte indígena. Aí depois vem a cerâmica indígena, né? Aí vem a cultura majorada, que era dos povos majorados. Aí vem a questão da cultura majorada. A cultura de Santanharém, também dos povos indígenas desta região. A arte plumária, a pintura corporal, tá? Corpo e voz. Esses são os tópicos do livro de vocês, tá? Vocês vão grifar aí. Só que hoje a gente vai trabalhar só 3 tópicos, tá? Três tópicos. A arte indígena no Brasil, a arte indígena e a cerâmica. Nós iremos trabalhar esses 3 tópicos do livro de vocês, certo? Então a gente vai começar. A gente sabe que os índios, né? Que a arte indígena, tudo que o índio produz vira arte, tá? Os índios pegam elementos da natureza e eles produzem a sua própria arte. Tudo os índios produzem arte. Primeiro, eles produziram a oca, que aí vem a questão arquitetônica. Os índios fizeram a oca, né? Depois os índios construíram os seus próprios adornos no braço, né? O cocá são adornos. Então, eles utilizavam elementos da natureza, né? Os índios começaram a pintar seu corpo, aquela pintura chamada de pintura corporal. E ele utilizava essa pintura para quê, gente? Muitas vezes para fazer rituais, né? Muitas vezes por conta da agricultura, por conta do plantio, né? Aí os índios também utilizam, isso a arte indígena. Então, é uma arte diversificada. Lembrando, os povos indígenas, eles, né, eram os donos da terra do nosso Brasil. Quem era o dono da nossa terra? Os índios, né? Aí, a partir, né, aí veio essa cultura, a cultura indígena, né? Com a chegada dos portugueses, muitos indígenas morreram. Tudo bem, né? Tudo bem não é tudo bem a morte dos indígenas não, viu, gente? Calma, pera aí, tudo bem, é uma expressão que eu falo,
tá? Para poder passar para outro tópico que eu vou falar, ok? Óbvio que houve, porque pegaram os indígenas e pegaram ele como fossem escravos, porque os portugueses, os colonos, queriam que os índios trabalhassem. Muitos índios morriam, muitos índios pegaram doença, muitos índios sofreram, né? Então não foi fácil para os índios. Aí vem essa questão da cultura. Bora lá, vamos para a arte indígena? Bora lá. A arte indígena está associada a quem? Ao povo indígena, sendo um dos pilares da cultura do nosso país. Qual é o nosso pilar da cultura? A arte, a cultura indígena, né? Porque também, né? Porque o povo brasileiro, a gente sabe que o povo brasileiro, ele é um povo miscigenado. Ele é o resultado de vários povos, tá? Principalmente os povos indígenas, os povos europeus e os negros. Então, dessa mistura desses povos, surgiu o povo brasileiro, ok? Nossos primeiros habitantes, o pai da nossa terra, quem foi? Foram os índios. Atualmente existe cerca de 3 centenas de etnias de índio no Brasil. Etnias são raças, não quer dizer que todos os índios são iguais, ou seja, eles são diferentes, porque os índios também vai ter sua diferença também, sua característica diferente, de acordo com as regiões que cada tribo vem, tá certo? Se for do Amazonas, né? Então, lá no Amazonas tem várias tribos de índios com características diferentes, né? E eles desenvolvem, esses índios desenvolvem costumes próprios, eles desenvolvem sua cultura, né? E existem várias tribos, certo? A arte indígena, vamos lá. A arte indígena, eles se destacam cerâmica, eles se destacam na máscara, eu já falei daqui do livro de vocês, né? Na máscara, eles se destacam na pintura, tá? Eles se destacam nas cestarias, fazendo cestos. Essas cestarias eram para eles colocarem os próprios alimentos, né? Tudo da agricultura, eles deixavam nos cestozinhos. Faziam a arte da cestaria, né? A pintura corporal, como eu falei, e a plumagem, que é chamado de arte plumária. Isso são resultados da arte indígena, lembrando que os índios tinham como a mãe terra, porque é da terra onde os índios tiram seu sustento para a sua sobrevivência. Então, tudo que eles tiram é da terra. Tanto é que a gente vê a questão das plantas medicinais, dos rituais que eles utilizam, né? Outra coisa, vale lembrar que faz parte também animais do artesanato indígena, exclusivo, povos das florestas, né? Então, eles pegam também os animais, tá? Eles empalhavam os animais, utilizavam essa técnica de empalhar, porque eles pegam os animais para poder se alimentar, eles vivem da caça, né? Eles vivem da casca, da caça, da pesca, da coleta. Isso é um modo primitivo, tá? Que os indígenas vivem, caça, pesca, coleta, né? Tudo que eles produzem é para coletividade, né? É dividido. A mulher, ela tem uma função de trabalho, o homem tem outra função de trabalho. Então, tudo na sociedade indígena é bem organizado, tá? A gente pode comparar os indígenas do Brasil, é um pouco diferente dos indígenas pré-colombianos, porque os indígenas pré-colombianos, eles construíram cidades, os indígenas pré-colombianos construíram templos, né? Os indígenas do Brasil não, eles não construíram cidades, eles viviam de modo primitivo, né? Viviam em comunidades, vivia e ainda vivem, ok? É a cerâmica indígena. Pronto, esse é outro tópico que a gente vai trabalhar, tá? Aí vocês grifem aí no livro. A cerâmica indígena é um exemplo da arte, tá? Não está presente em todas as tribos, ou seja, nem todas as tribos praticam a arte da cerâmica, tá? Algumas tribos, elas utilizam a arte da cerâmica, outras não, tá?
É possível notar os costumes dos diversos povos indígenas através da observação desse tipo de arte, que é a arte da cerâmica. É muito importante, tá? É muito importante referir também que os índios não utilizavam a roda do oleiro e ainda assim consegue desenvolver impressionantes peças. O que é a roda do oleiro, professora? A roda do oleiro, tá? É um instrumento que quem é olheiro, que faz cerâmica, eles têm esse instrumento que ele fica rodando, ele pega o barro, né, bota o barro, aí o barro fica aqui em cima dessa roda e eles ficam com o pezinho rodando e fica rodando. Aí vai rodando, aí vai assim subindo, tá? Aí vai subindo a argila e dali forma a cerâmica. Os índios não tinham essa técnica, tá? Os índios não utilizavam a arte não utilizavam o oleiro, mas mesmo assim, fala baixo! Desculpa, gente, desculpa, tá? Porque tá me atrapalhando aqui, lá embaixo. Desculpa, que coisa feia, mas eu preciso falar, né? Porque senão foge meu pensamento. Sim, aí tinha essa questão do oleiro, tá? Eles não tinham esse instrumento, esse objeto, mas as cerâmicas, elas saíam com uma perfeição boa, né? É uma perfeição. Até parecia que eles tinham esse instrumento, mas eles não tinham. Vale salientar isso, tá? Então, a cerâmica era produzida principalmente por mulheres. As mulheres, elas faziam, como eu falei, né? A mulher, ela desempenhava um papel, o homem desenhava um papel na sociedade indígena. As mulheres faziam cerâmica, tá? Elas faziam a cerâmica também, as esculturas, para tornar mais bonitas. E costumavam usar pintura em padrões gráficos. Eles faziam, é chamado de grafismo, tá? Que é desenhos gráficos, desenhos gráficos na cerâmica. E a pintura dos índios, eles também utilizavam formas gráficas, tá? Ou eles faziam assim, ó, tudo era assim, né? Um atrás do outro, assim, ó, tá? Ou eles faziam, essa era uma técnica que eles utilizavam tanto na pintura quanto para fazer a cerâmica, tá? Eles utilizavam essas formas aí, formas gráficas, eram os grafos, faziam linhas, né? Verticais, horizontais, eles faziam esses tipos de linhas tanto na pintura como eles faziam na cerâmica, ok? A cerâmica do povo majorado, tá? O nome já diz, né? Majorado. Teve origem, tá, numa ilha, na ilha de Marajó, na ilha de Marajó. É conhecida no exterior e foi a primeira arte de cerâmica brasileira. Qual foi a primeira arte da cerâmica brasileira? Foi a cerâmica majorada, tá? Foi a primeira cerâmica, a arte da cerâmica indígena no Brasil, tá? A primeira arte de cerâmica indígena do Brasil foi a cerâmica majorada. Espero que vocês tenham compreendido este assunto sobre a arte indígena, né? Ela tá entrelaçada na nossa cultura, faz parte da nossa cultura, porque é a arte dos nossos povos, os indígenas. Espero que vocês tenham compreendido. Façam a atividade que eu vou deixar na plataforma para vocês fazerem um resumo, uma síntese de tudo que eu falei. Você vai dar uma lidinha no livro e, mediante o que eu falei, você vai colocar no seu caderno essa síntese, ok? Na próxima aula a gente vai dar mais continuidade, certo? Vamos ainda continuar a arte egípcia. Espero que vocês tenham compreendido. Tenham um bom dia de estudo e fiquem todos com Deus, tá? Não esqueçam de fazer atividade. Tchau!